Para a sociedade em si, a sociedade não tem limite. Ela não tem limite para julgar, ela não tem limite para condenar, ela não tem limite para nada. É fácil tu apontar um ex-presidiário, mas se tu não quer um reincidente lá dentro, dá oportunidade aqui fora. Vita, quem tem o direito de te interromper? A gente, quando trabalha dentro da aula e diz que eu ouvi na aula, e assim, mas são todas traficantes. Mas quais são as histórias dessas mulheres? Quem são elas? Por que elas chegaram até ali? Alguém viu? Alguém percebeu? Alguém, sabe? Está na hora da gente olhar o que está por trás do avesso. O papel da sociedade em relação às mulheres presas e aos presos em geral deveria ser de, em primeiro lugar, compreensão, de entendimento. Se deveria pensar sobre o que é crime. O cárcere é um espaço cruel. Né? A ideia do encarceramento, ela é punitiva fundamentalmente. Por lei, ela teria muito mais uma função de, em tese, ressocializar, né? Mas a gente já parte de um princípio que quem foi socializado um dia não precisará ser ressocializado. As pessoas em geral dizem que tem que prender mais, mas se a gente verificar, o Brasil é o terceiro ou quarto maior país proporcionalmente em número de prisões. A taxa de encarceramento do Brasil é altíssima e as pessoas continuam pedindo para prender mais. Quando o Estado chamou a si a obrigação de executar a pena para a qual o sujeito foi condenado ou uma mulher foi condenada, junto vem a responsabilidade, a obrigação de fornecer a essa pessoa todas as condições para que ela cumpra o período no cárcere com dignidade, e mais, o Estado se compromete a que a pessoa, quando sair do cárcere, saia melhor do que quando entrou. A Lei de Execução Penal, a LEP, que é de 1984, praticamente não cumpre isso, apesar de lá estar todas essas determinações. Todas as sociedades com muita desigualdade social, a gente tem uma tendência a ter um aumento de criminalidade. Agora, não é só isso, porque também tem muita gente que vive numa situação de extrema vulnerabilidade e que não entra no crime. Mas eu até costumo dizer isso para os meus alunos, assim, que um jovem hoje que entra no crime, sei lá, com 15 anos, ele sabe que ele vai morrer antes dos 30. O cárcere é uma teia invisível para muitos, uma teia de lama que às vezes os sobreviventes têm que conseguir colocar o braço para fora para ser visto, uma teia burocrática, onde as informações são desinformações. Me parece que o abandono afetivo ele é considerável, elas sofrem pela ausência da família, pelo distanciamento dos familiares, pelo distanciamento dos filhos e por essa ausência afetiva, mas eu ainda penso que o abandono jurídico ele é ainda mais profundo. É sistêmico isso na academia, a invisibilidade do preso, entende? Assim como é sistêmico a invisibilidade de gênero, as desigualdades de gênero existentes. Então, se tu pega um cárcere feminino, onde comporta esses dois recortes, né, o encarceramento e a desigualdade de gênero, a invisibilidade é maior ainda. O que é o cárcere? É um inferno. Não recupera ninguém. Não serve para absolutamente nada que não seja tolher, impedir a liberdade física de ir e vir. É um local onde quem vai acidentalmente, quando sair de lá, vai sair com muitos conhecimentos, ideias e pensamentos que provavelmente não tinha. O cárcere, para mim, é um lugar que jamais alguém deveria conhecer. Às vezes as pessoas dizem, mas tá bom, tem lugares piores. Sim, tem lugares piores, mas esse também é um pior lugar. Porque tu tá longe de tudo e de todos. O Madre Pelletier, como qualquer outra penitenciária feminina, ela é uma minicidade. Sabe? Ela é uma minicidade, só que tu sabe que tu tem aqueles perímetros certos para caminhar. E com leis muito rigorosas. Falta informação, falta oitiva, falta questões de saúde e falta juridicamente acesso. O auxílio jurídico é prestado pelo Estado da seguinte maneira: dentro da cadeia
existe ou deve existir um assessor jurídico, um advogado que é da SUSEP, um técnico superior penitenciário advogado, para prestar assistência jurídica às presas que não têm advogado particular. Esse quadro nem sempre está completo, né? A SUSEP não tem advogado para todas as casas. Quando eu entrei a primeira vez para dentro da cadeia, com 18 anos de idade, eu estava me preparando, porque eu nunca deixei de estudar. E eu queria muito, o sonho da minha vida era ser delegada da Polícia Civil. Quando eu caí presa, foi um choque para eles tudo. Para eles tudo. Mas a minha mãe só foi me ver mesmo depois de 1 ano e 7 meses que eu estava presa. Que até então eu não tinha notícia dela, eu não tinha notícia da minha filha, que a minha filha na época que eu caí presa tinha 2 anos e 6 meses. E quando eu fui ver ela, já estava com 4 aninhos já. As mulheres presas são mães, são filhas, né? São amigas, são vizinhas, são pessoas comuns, né? Como qualquer outra, que cometeram, né, um delito e que estão lá pagando pelo que fizeram, não só com a privação da liberdade, né, mas com um sofrimento, eu acho, mais intenso, né, muitas vezes pelo abandono da família, pelo abandono dos amigos. Tu quer uma cara para o crime, tu quer uma cara para o malfeitor e na verdade não tem. Às vezes o que acontece com o malfeitor é a falta de opção de escolhas. A falta de escolhas às vezes pode fazer um malfeitor. Passei, acho que o que muitas não deveriam passar, mas infelizmente 90% das gurias que estão dentro do sistema penitenciário passam, que é o abuso. Dos 18 anos para cá, a minha vida foi cadeia. Até setembro de 2016, foi quando o grupo da Uniriter conseguiu me botar no semiaberto. Que eu verifiquei dentro da faculdade, não tinha uma disciplina trabalhando a execução da pena, os direitos e as garantias. A partir do projeto, eu consigo identificar na boca de quem a palavra justiça nasce morta. E eu consigo identificar também com quais ferramentas eu consigo modificar isso. E é importante para todos os alunos, acredito eu, não só para mim, enxergar os rostos dessas pessoas. Porque existem traidores dentro do sistema penal e a gente precisa saber quem são. Dentro da prisão ele é chamado de balcão da cidadania, porque a gente trabalhou a questão dos direitos e garantias das presas. Quando eu comecei a participar do projeto, eu acabei tendo mais contato com as mulheres, eu percebi que a defesa no processo penal é algo praticamente inexistente, né? Embora tu tenha um defensor público presente contigo na audiência ou alguém que possa peticionar nos teus processos, isso por si só não significa que tu tenha realmente defesa num processo penal. Não significa que tu vai ser realmente ouvida pelas pessoas que precisam te ouvir para decidir sobre a tua vida. O projeto era um momento assim que a gente podia ser a gente. Ali dentro tu não tinha que te mascarar com nada. Tu gostou, gostou. Tu não gostou, falava também. Entendeu? Que eles aceitavam de boa, tu não tinha que te preocupar com eles saírem dali e levar pra guarda aquilo que tu falou que tu não gostou. Entendeu? Eles faziam tu ter vontade de voltar na outra semana. Cada semana a gente tem um tema, mais ou menos, assim, para nortear as atividades, assim. As atividades são basicamente com música, com poesia, a gente trabalha bastante com as escritas. Todo projeto que acontece dentro do presídio é um momento de relaxamento para as presas, para os presos. É muito útil para eles porque permite com que eles saiam um pouco daquele local. O tempo dentro da prisão é algo muito opressivo. São dias que se repetem na mesma rotina com as mesmas pessoas. Elas estão ali muitas vezes não porque querem ou porque realmente elas são violentas. Não, muitas vezes elas são levadas a isso. Uma delas ontem ainda disse assim, entre escolher ver o meu filho passar fome e fazer de novo, e ir para o tráfico de novo, eu vou. E como eu sou mãe, como que uma fala dessas não vai me tocar? Foi uma senhora que me disse, ela estava presa por tráfico de drogas, uma pena de 5 anos, e ela me disse, eu não conheço a droga,
não sei nem como é que ela é, mas eu fui presa por tráfico de drogas porque eu não queria deixar minha neta nascer na prisão. Então pensa, professora, se tu tivesse uma filha que ia ganhar um bebê e tu sabia que a tua filha podia ser presa a qualquer momento, eu assumi a droga, ela disse, pela filha. O julgamento do juiz, quando chegou na audiência, e ele fez algumas perguntas no interrogatório dela, e a filha estava de testemunha, o juiz disse assim, a senhora não tem vergonha de ser uma avó traficante? E ela disse que a maior dor era ter ouvido de alguém, de quem julga, quem na verdade não olha o processo, faz um pré-julgamento, trabalha parece com um papel. Ela disse que é uma coisa horrível que ela está passando na prisão, mas que ela estava em nome da filha. Pelo amor, ela estava ali. Eu não senti falta dos papéis, de coisas assim, eu sentia falta dos momentos. E quando eu fui embora, eu senti muita falta dos momentos que eu tinha com eles. Porque eles não eram apenas pessoas de um projeto, eles eram meus amigos lá dentro. É de uma tamanha importância, por quê? Porque ele nos aproxima, ele nos devolve valores que foi perdido, entendeu? Como que ele nos devolve valores? Nos vendo como pessoas, como mulheres, como pessoas que têm sentimento. Tudo que possa ser levado para dentro da cadeia, seja masculina ou feminina, e sendo para levar alguma noção de dignidade para quem está lá, detido, é bom. Sempre é bom. Questionar, ensinar, fazer pensar. A gente tem toda uma expectativa como sociedade do lugar da mulher. A mulher tem que cuidar, a mulher tem que ser mãe, a mulher tem que ser querida, tem que ser bonita, tem que ser legal. E uma mulher que comete um crime, ela nega tudo isso. E aí ela vai presa e isso é negado mais uma vez. As pessoas precisam de apoio, precisam de projetos, precisam que alguém se empenhe, que alguém enxergue o Madre, a penitenciária feminina, entendeu? Com outros olhos, entendeu? E saiba que aqui dentro existem pessoas que também são capacitadas para estar lá fora. O cárcere, ele te traz uma série ele te traz uma série de marcas, né? Tu fica marcado, a tua dificuldade para conseguir um trabalho é maior, né? Muitas delas, às vezes, já têm a própria vulnerabilidade social, né? Então, muitas são as situações que acabam fazendo com que elas voltem. E na minha cabeça, eu não iria ser enquadrada como traficante, porque na minha cabeça não teria motivo para isso. Mas o juiz que me deu a minha sentença, ele foi bem categórico comigo e disse para mim que não pelo que foi encontrado em minha casa, que realmente constava ali que era para uso de consumo, mas sim pela minha reincidência. Acho que é isso que elas precisam, de alguém que não olhe elas como uma coisa, mas sim como um ser humano, assim, sabe? Acho que elas precisam de humanidade, assim, de um olhar, de um abraço. A gente acaba percebendo que é uma proteção e ao ouvi-las falando, tu percebe, assim, uma extrema fragilidade. E que por mais bárbaro que o crime dela fosse, ela era um ser humano. E ali eu me dei conta que monstros não existem. Monstros são criados pela sociedade e pela mídia. E divulgados por todos. Dentro do sistema eu sou o Theo. O Theo é, tanto perante a guarda quanto perante as presas, é uma figura considerada extraordinária, porque faz e acontece. Mas nunca parou ninguém para saber o que tinha por trás do Theo. O cárcere feminino, ele tem características bem diferentes do cárcere masculino. A primeira delas é que as mulheres, quando são presas, elas perdem tudo, né? Elas perdem seus filhos, elas perdem as suas famílias. O cárcere é uma mentira. Ele existe porque o Estado tem que dizer que está prendendo alguém. O cárcere não transforma ninguém. O cárcere, ele não ressocializa ninguém. Isso é uma farsa. O cárcere, assim como a justiça, como o Theo uma vez falou dentro do Madre, é um amontoado de equívocos. Não é nada do que deveria ser. Até porque se fosse, não teria sido construído nenhum cárcere. Talvez o aprisionamento existe em cada um de nós, por preconceitos, pré-julgamentos, por coisas da vida que a gente segue um rumo e acha que aquilo é a rotina, mas acaba sendo um ritual de amarrações
que acabam nos aprisionando. Conhecendo o sistema prisional como ele é, né, e com todas as suas falhas, não atendendo ao objetivo a que ele se destina, conhecendo as pessoas que estão lá dentro, eu vi que o meu lugar de trabalhar não é acusando, mas defendendo, né? Hoje a minha intenção é defender as pessoas e retirá-las do sistema. E uma pessoa que passa pelo sistema penitenciário vai para sempre ser um preso, vai ser um egresso, vai ser uma pessoa que vai levar sempre uma marca que vai impedi-la de exercer outras atividades. O cárcere tem uma força muito grande sobre as pessoas e isso vai orientar não a vida das pessoas, mas o olhar que as outras pessoas têm sobre ela. Eu não sou abolicionista, não é nada disso. O que eu acho é que todos nós, o Estado e a sociedade, o cidadão, deveríamos trabalhar para que a LEP fosse cumprida mesmo. O olhar, ele dá algo que às vezes a sociedade tira, que é te olhar enquanto pessoa, independente dos teus erros. É ver que tu existe e que se, ok, tu teve um erro, tu não é aquele erro, tu ainda é um ser humano. Tu falaria para aquelas mulheres? Resistam, lutem e amem, mas sejam sempre mulheres. Eu não posso chegar para o outro e dizer que ele tem que se transformar. Eu não tenho esse direito. Ele tem o direito de ser o que ele é, eu tenho o direito de informá-lo. O problema é que o sistema é injusto mesmo. O processo penal é injusto. Os processualistas falam das regras do jogo como se fossem algo tão lindo, mas é outra farsa. Extremamente injusto. Um jogo injusto. Até pode ser um jogo. Mas é um jogo que já tem vencedor e perdedor. E o perdedor está sempre do mesmo lado. Cresceu, a nossa força só cresceu. Cresceu. O que significa? A liberdade pelo feminino, a liberdade pelo gênero, a liberdade pela crítica, a liberdade pela escuta, a liberdade para resistir sempre. Nunca desistir. Jamais eu vou desistir. Um nó na garganta, o que é que eu vou fazer? Voa passarinha, asas são demais, minha raiz ainda mais, coragem todas, não, pra que se levante quem desfaleceu, nenhuma menos, nossa força só cresceu, a nossa força só cresceu, cresceu, a nossa força só cresceu.